Frutas do passado e frutas do futuro. Frutas geneticamente modificadas. Você já viu como eram as frutas do passado e como elas foram agora transgeneticamente modificadas? Fica aí e vamos entender mais se fruta moderna, alterada, faz mal à sua saúde ou faz bem. Bom, eu tenho visto vários locais, várias pessoas diferentes postando as diferenças das frutas do passado comparado às frutas do futuro. E eu quero que a gente converse um pouco sobre isso para tirar esses mitos. Se liga nisso. Essa foto é de uma banana prévia, antigamente, e uma banana moderna. Variedades de banana antigas tinham sementes e não tanta polpa. A melancia atual, como a gente conhece, e a melancia desenhada de 1500, 1700, de algum passado bem recente, por causa dessa pintura, parece realmente Idade Média, em torno de 1500 ali. Ou seja, sugerindo que a melancia não tinha tanta polpa, tanta água assim. Aí até mesmo essas imagens aqui, que você pode ver a cenoura e a berinjela, e a cenoura eram ramos bem fininhos que nem se parece com uma cenoura, se parece com um galho de árvore. Olha como é sugerido que era a berinjela antigamente, né? Essa coisinha amarela. E agora o milho do passado comparado ao milho atual. Não era nem um milho, né? Era quase um gravetozinho. E até mesmo um pêssego de 4.000 anos antes de Cristo para o pêssego artificial atual. Bom, muito se fala sobre frutas geneticamente modificadas, ou seja, transgenia. As pessoas realmente nem sabem o que elas estão falando, mas elas estão repetindo. Transgenia é a alteração genética de um alimento dentro de um laboratório, ou seja, a soja, por exemplo, realmente é transgênica na atualidade, porque ela precisa resistir mais o Roundup, o agrotóxico da Monsanto que jogam na soja. Então isso é uma transgenia. Muitas dessas frutas e vegetais que a gente viu não são transgênicos. Isso é hibridização, ou seja, misturar os genes de uma variedade com a outra, né? Até criar uma nova variedade. Então isso é uma coisa muito comum na agricultura. Se você tem plantas em casa, se você já comprou mudinhas de frutas e, por exemplo, mangueira antigamente levava 7 anos para dar, hoje em dia dá em 3. Por quê? Porque é enxertia, ou seja, enxertaram uma manga na outra e aí cresce uma diferente variedade de manga. Isso é mistura genética, que é o que nós somos, ou seja, você e eu somos misturas de genes. Nós não somos organismos geneticamente modificados. Nós somos organismos hibridizados. Minha mãe fez sexo com meu pai, de 2 famílias diferentes, de 2 genes completamente diferentes, misturaram os genes e saiu eu. E eu vou fazer sexo com uma outra mulher, ter uma outra família e assim formar novos genes, novos filhos. Mas isso é hibridização, eu estou misturando a genética de um com o outro da mesma espécie e não criando um organismo geneticamente modificado. Então essas frutas, esses vegetais, primeiro de tudo se você acha realmente que as frutas antigamente não eram gostosas, então por que as pessoas iam comer fruta? Como que elas iam comer aquele tipo de banana, aquela melancia feia? Realmente não temos dados científicos, dados históricos para realmente alegar que as frutas eram tão diferentes assim e foram tão modificadas ao longo desses últimos séculos e milênios para ser o que é hoje, né? Óbvio, não tinha manga palmer, com certeza, manga palmer era uma coisa moderna, manga sem fibra, etc. Mas ainda assim, as frutas e vegetais eram gostosos e continuam sendo gostosos. Primatas na natureza, por exemplo, adoram figos. E os figos na África não foram geneticamente modificados, né? E por acaso eu também adoro figos e todo tipo de figo eu amo, né? Existem muitas variedades de figos diferentes, mas as pessoas precisam perder essa ideia de que essa lorota que está passando por aí, de que os alimentos eram tão diferentes assim e não eram possíveis de serem consumidos e não eram gostosos.
Então, o que as pessoas comiam antigamente, né? Se toda a literatura, por exemplo, você vai para a literatura grega, 2000 anos atrás, eles são sempre vistos na literatura, nas pinturas, nas esculturas, segurando frutas e vegetais, segurando uvas, segurando maçãs, figos e por aí vai. Então, vamos parar de falar besteira a nível histórico e parar de falar besteira a nível biológico, né? Não existe transgenia nas frutas e vegetais para sugerir algo prejudicial. Quer aprender mais sobre o consumo de frutas e vegetais? Sugiro a leitura do Dieta do Éden, o Guia ao Crudivorismo. Foi a informação que literalmente mudou e salvou minha vida. Além disso, tem nossos 9 livros já publicados, nossos retiros presenciais sempre janeiro e julho para passar 5 a 7 dias aqui comigo aprendendo, nossos cursos online, 6 cursos já, e meu atendimento nutricional presencial ou online. Eu posso te ajudar a melhorar a sua saúde. Muitos desses líderes paleios, low carb, esse pessoal que realmente acha que carboidrato faz mal e tenha medo de frutas sem apresentar uma evidência científica nenhuma. Que a gente tem que saber que tem vídeos aqui no canal, sugiro clicar aqui nos cards e na descrição para ver vídeos como low carb, ou seja, cortar carboidrato e aumentar carne e proteína animal, aumenta a incidência de morbimortalidade por todas as causas. Também tem vídeo sobre a diferença entre transgenia e organismos geneticamente modificados e hibridização. E olha que interessante esses 2 estudos que eu peguei para vocês. Esse é o Global Burden of Disease, um estudo, na verdade, financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, onde eles fizeram o maior estudo epidemiológico de causa de morte do mundo. Ou seja, o maior estudo já conduzido sobre por que nós morremos sugeriu que o consumo insuficiente de fruta era a causa número 1 de morte no mundo. Pior do que comer carne, pior do que comer comida industrializada, pior do que comer até mesmo sal, é consumir pouca fruta, de acordo com o maior estudo do mundo de epidemiologia. E sugerindo que a Organização Mundial de Saúde e outras organizações deveriam recomendar um aumento no consumo de frutas e vegetais, como todos os relatórios de medicina e nutrição já embasam isso há décadas, para reduzir a morbimortalidade, ou seja, a incidência de doenças e morte no mundo. E que em torno de quase 3 milhões de mortes ocorrem anualmente pelo consumo insuficiente de fruta e vegetal, sugerindo um aumento no consumo de frutas e vegetais para pelo menos 600 gramas ao dia. E isso poderia reduzir a incidência de câncer em até 20%, dependendo do tipo de câncer. Aí, relembrando, 600 gramas de fruta e vegetal ao dia, na minha humilde opinião, não é nada. Tem até mesmo uma campanha do governo americano sugerindo more matters, mais importa, sugerindo até 11 ou 13 porções de frutas e vegetais ao dia. Eu como pelo menos umas 30 porções de frutas e vegetais ao dia, ou seja, mais de 3 quilos de frutas e vegetais ao dia. E você acha que você está comendo muita fruta, comendo uma banana e uma maçã por dia. Aí a gente olha até um artigo publicado na Circulation, um jornal médico-científico famoso, pela Associação Americana do Coração, sugerindo que maior ingesta de frutos e vegetais é correlacionada à redução de mortalidade por todas as causas, que as pessoas deveriam aumentar o consumo de frutos e vegetais, não de sucos de frutas ou de batatas, porque as pessoas têm algum consumo de vegetais que é, na verdade, de batata, e ainda mais de batata frita. Então isso realmente altera os dados. Então os dados são claros. Quanto maior é o consumo de frutas e vegetais e menor o consumo de proteína, melhor. Não temos dados científicos sugerindo que essas alterações nas frutas e vegetais, que não teve tanta alteração assim, vai na Bíblia e vê sobre tâmaras. Tâmaras não se alteraram em 2000 anos, sendo domesticadas por seres humanos. Elas continuam sendo a fruta mais doce do mundo, uma fruta deliciosa que toda a história sugere. A literatura grega sugere que figos eram muito gostosos e por aí vai. Bananas não mudaram por intervenção do homem. Elas mudaram naturalmente, perderam a semente. E ela continua se criando novas variedades ao longo da história.
porque é isso que organismos fazem, eles se melhoram, eles se evoluem, eles se adaptam. Então, não existe literatura médica e científica para sugerir que essas frutas modernas são prejudiciais à sua saúde. Toda a literatura médica e científica sugere que pessoas consomem pouca quantidade de frutas e vegetais. E mesmo desde que eu comecei a comer manga palmer, minha saúde melhorou drasticamente e não é um prejuízo. Se a fruta é mais doce, você só vai comer menos porque ela é mais calórica, como qualquer tipo de alimento. Batata é mais calórico do que alface, então você acaba comendo menos de batata do que de alface para se encher. Isso não existe evidência científica, não existe lógica, não existe plausibilidade. Você quer falar mal de fruta e vegetal moderna? Apresente artigos médicos científicos, que é o que a gente faz dentro do meio acadêmico. Fala para qualquer um que falar que fruta e vegetal moderno, hibridizado, geneticamente modificado, não faz bem à sua saúde, para reler a literatura médica científica que eles não viram direito. Gostou do vídeo? Não se esquece de começar se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo desse like, porque você pode ajudar o canal a te ajudar de volta e ajudar outras pessoas só fazendo essas simples ações. Então, não se esquece, clica nesses vídeos para aprender mais.